Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu ilustre colega do Conselho Federal da OAB, estimado amigo, Dr. Manuel Bolfin, presidente da Escola Nacional da Advocacia, pelo honroso convite que me fez de poder estar aqui perante todos vocês, colegas advogados de todo o Brasil, para fazer uma apresentação acerca de um tema que eu reputo da maior importância. É a inviolabilidade do departamento jurídico de empresa, dos escritórios de advocacia, o sigilo profissional e as prerrogativas do advogado. Este tema toca fundo no exercício da nossa profissão, da nossa nobilitante profissão de advogado. É importante destacar, desde logo, a norma do artigo 133 da Constituição Democrática de 1988, que simboliza a importância dos advogados para as instituições políticas brasileiras. Dispõe o artigo 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Reparem, todos os senhores e senhoras, colegas advogados, que a Constituição Federal não trata de outras profissões liberais, não trata dos engenheiros, dos economistas, dos contadores, sem nenhum desmerecimento de todos esses ofícios. Em realidade, a Constituição de 88 trata exclusivamente dos advogados, considerando-o indispensável à administração da justiça e outorgando aos patronos judiciais, aos advogados, no exercício de todas as facetas da profissão jurídica, seja no patrocínio judicial, seja na consultoria jurídica, a inviolabilidade dos seus atos e manifestações no exercício da profissão. Seria o caso de se indagar por que a Constituição foi tão reverente, por que a Constituição homenageou tanto a classe dos advogados. Acredito que por uma razão histórica muito óbvia, muito evidente. Os advogados, ao longo da história do Brasil, têm desempenhado um papel predominante, um papel de superlativa importância em defesa da democracia, em defesa dos valores da nacionalidade, e por isso mesmo a Constituição achou por bem ressaltar esse papel nobilitante dos advogados. O mesmo se deve porque, nos idos de 1988, o nosso país buscava encerrar o ciclo de autoritarismo, o penoso ciclo de triste memória do regime autoritário militar e procurava estabelecer uma espécie de encontro de contas com a democracia brasileira e com os valores maiores da nacionalidade. Por isso, quando a Constituição tratou das funções essenciais à justiça, colocou os advogados ao lado do Poder Judiciário, portanto, dos magistrados, sejam juízes singulares, sejam tribunais, e ao lado do Ministério Público e da Defensoria Pública, enquanto uma função essencial à justiça. Todos equiparados no mesmo nível de igualdade e de importância institucional. A Ordem dos Advogados do Brasil, que é o nosso órgão de classe, a Corporação dos Advogados, e que é a grande associação civil da sociedade civil brasileira, talvez a mais importante de todas, como sempre pontuava o nosso ex-presidente Raimundo Fauro, ela já data de 80 anos. Celebramos o ano passado os 80 anos da OAB. E por isso mesmo, ao longo da sua trajetória histórica tão brilhante e com tantos serviços prestados à nação brasileira, a Ordem dos Advogados experimentou vários estatutos, que são os atos constitutivos da nossa corporação. Atualmente, o estatuto em vigor é a Lei Federal 8.906 do ano de 1984. É o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. O que faz, o quanto dispõe a Lei Federal 8.906, o nosso Estatuto? Primeiro, no artigo 2º, reproduz a norma constitucional.
O advogado é indispensável à administração da justiça. Já no parágrafo 1º estabelece: no seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Eis aí, portanto, com todas as letras, a importância social do ofício do advogado. Ele exerce, por determinação legal e por definição legislativa, uma função que extrapola os limites do individualismo profissional e que alcança a sociedade como um todo, tamanha que é a sua importância para a vida civil e para as instituições políticas brasileiras. É importante notar, nesse contexto, que o ofício do advogado, ele intercede e ele condiciona o exercício de inúmeros direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição. Assim, por exemplo, o direito fundamental do acesso à justiça, que confere a todos os brasileiros e também aos estrangeiros residentes no país o acesso ao poder judiciário para deduzir pretensões, para a proteção de seus interesses e de seus direitos, exige a capacidade postulatória do advogado. O advogado é, nesse campo de questões, o porta-voz qualificado dos jurisdicionados para ter acesso aos órgãos e instâncias do Poder Judiciário. Assim também o direito ao contraditório e à ampla defesa. Quem vivencia o contraditório e a ampla defesa, quem protagoniza o contraditório e a ampla defesa, são os advogados. O direito ao devido processo legal, previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição, conta também com os advogados para a sua efetiva implementação. A presunção de inocência, que todos nós desfrutamos, porque ninguém se presume culpado até que surja uma condenação judicial transitada em julgado, o advogado é também o porta-voz dessa presunção de inocência. É o advogado, com o seu trabalho de defesa dos acusados nas instâncias penais, que garante a presunção de inocência até que sobrevenha uma sentença condenatória ou absolutória em caráter definitivo, a sentença absolutória, confirmando a presunção constitucional de inocência, ou a sentença condenatória, desconstituindo, pelo devido processo legal criminal, essa presunção de inocência. A inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícito também é o advogado que, com o seu trabalho, consegue convencer o órgão julgador de que algumas provas são inservíveis para fundamentar uma condenação criminal ou uma condenação de caráter civil. A incolumidade física e moral dos detentos é também o advogado, sobretudo o advogado criminal, que defende os detentos na execução da pena, que garante com seu trabalho a incolumidade física e moral daqueles que sofram penas restritivas de liberdade. Assim também no que concerne às condições de regularidade da prisão. Enfim, o advogado é uma personalidade profissional prevista no texto da Constituição, no nosso Estatuto, a Lei 8.906 de 94, e inúmeras leis específicas de nosso país, como um garantidor dos direitos e valores constitucionais. Daí porque a previsão dessa profissão nobilíssima é o próprio texto constitucional. O poder constituinte alçou os advogados nesta função, nesse patamar de função essencial à justiça. O nosso Estatuto, a Lei 8.906 de 2004, alterada pela Lei Federal 11.767 de 2008, estabelece alguns direitos e prerrogativas dos advogados que tocam de perto ao tema da minha apresentação. Preceitua o artigo 7º. São direitos dos advogados, inciso 2, a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática,
desde que relativas ao exercício da advocacia. Significa dizer que o escritório de advocacia ou local de trabalho em que o advogado desempenha a sua função reflete sobre as estratégias de uma defesa judicial, organiza os seus apontamentos profissionais, consulta a bibliografia, consulta a jurisprudência dos tribunais. Este local de trabalho acha-se inteiramente protegido pelo artigo 7º do Estatuto da Advocacia e da OAB. E o local de trabalho pode ser um escritório fisicamente estabelecido, pode ser a residência do próprio advogado ou qualquer lugar onde o advogado desempenhe a sua função. Assim, por exemplo, também o departamento jurídico de uma empresa ou a gerência jurídica de uma empresa em que os advogados internos da empresa que prestam serviço advocatício ao seu cliente exclusivo, no caso, que é a empresa que os emprega, a empresa que os contrata, esse local de trabalho constitui também alvo da proteção da inviolabilidade legal. Portanto, o escritório do advogado, o local de trabalho onde ele desempenha a sua função, não pode sofrer qualquer tipo de constrangimento ou intromissões que perturbem o exercício profissional. Essa regra de inviolabilidade alcança também os instrumentos de trabalho do advogado, os seus livros, os seus arquivos, as pastas de clientes, a documentação dos clientes, os contratos assinados, os atos societários, as gravações, os arquivos de internet, tudo isto constitui instrumento de trabalho do advogado. A sua mesa de trabalho, a sua cadeira, o seu ambiente, a estante dos seus livros, isto tudo merece também a mesma proteção constitucional. Por uma razão óbvia, se o advogado não pode livremente dispor dos seus instrumentos de trabalho, falta-lhe condições de bem exercer o seu ofício advocatício. Ele não pode utilizar as suas anotações, o material de doutrina, o material da jurisprudência dos tribunais, os contratos que sejam objeto do seu exame, da sua análise, os seus arrazoados jurídicos e assim por diante. A comunicação interna com o seu cliente, as suas anotações, cartas, correspondências, e-mails que sejam enviados pela internet, enfim, tudo isto, todo esse instrumental que é plúrimo, que é muito diverso, que é multiforme, acha-se protegido pela regra da inviolabilidade. Agora, há situações que nós podemos considerar que são situações anormais, situações teratológicas e até situações criminogênicas. É o caso, por exemplo, do advogado que comete crime. Isto não é exercício regular de profissão. As práticas ilícitas e antissociais estão previstas no Código Penal brasileiro e na legislação penal especial ou extravagante. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo de uma relação criminal. Não apenas titulares de outras profissões, qualquer cidadão comum, qualquer do povo e também os advogados podem, infelizmente, cometer crimes, praticar atos ilícitos. Por isso mesmo, o artigo 7º do nosso Estatuto prevê, no parágrafo 6º, uma regra de capital importância que preceitua: presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente, portanto o juiz competente, poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2 do caput deste artigo, desde que o faça em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão, específico e pormenorizado, a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias
e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes. Repare o cuidado com que o legislador brasileiro, o legislador do Congresso Nacional, redigiu esta norma. Havendo indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, desde que perfeitamente fundamentados e induvidosos. É possível, sim, a quebra da inviolabilidade do escritório de advocacia ou dos instrumentos do trabalho do advogado. Mas, mesmo nessa hipótese excepcional, é vedada a utilização ou a busca e apreensão de documentos de outros clientes do advogado que não sejam objeto de investigação, porque esse material documental, essas correspondências, tudo isto se insere nesse campo protegido legal e constitucionalmente, que é a relação advogado e cliente. Portanto, a prática de crime por um advogado. Por exemplo, um advogado comete um furto. Isto não justifica a invasão do seu escritório para a busca e apreensão dos seus documentos de trabalho relacionados com correspondências dirigidas ou recebidas de seus clientes. O Estatuto da OAB, a Lei 8.906, de 2004, que foi alterada pela Lei Federal 11.767, de 2008, sobre a qual vou me referir mais adiante, prevê também no parágrafo 7º uma regra de grande importância. Diz o seguinte: a ressalva constante do parágrafo 6º deste artigo não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados, como seus partícipes ou coautores, pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra de inviolabilidade. É o caso de coautoria. O advogado pratica um crime em coautoria com um cliente seu. Nesse caso, a quebra da inviolabilidade quanto a instrumentos de trabalho do advogado ou do seu próprio ambiente de trabalho, o seu escritório, alcança também documentos do cliente. Gostaria de mencionar que houve um extraordinário avanço com a promulgação da Lei Federal 11.767, em 2008, que alterou o Estatuto da Advocacia e da AB de 2004 e que acrescentou essas disposições que eu acabo de ler ao artigo 7º do nosso Estatuto. Essa lei é digno de menção e de elogios, resultou de um projeto de lei 36 do ano de 2006, de autoria do então deputado federal pelo Estado de São Paulo, ilustre advogado, professor de Direito Constitucional, Michel Temer, hoje ocupando a importante posição política de vice-presidente da República. Eu tive a oportunidade de comentar num artigo que eu gostaria de mencionar e que eventualmente possa ser útil aos colegas advogados. É um artigo intitulado Inviolabilidade de Escritórios de Advocacia, Departamento Jurídico das Empresas, Sigilo Profissional e Prerrogativas da Profissão de Advogado. Está publicado na Revista da Ordem dos Advogados, do meu estado do Rio de Janeiro, volume 25, número 1, janeiro a junho do ano de 2009. Abro aspas para transcrever o meu pensamento lançado neste artigo e que reproduz inteiramente a matéria sobre a qual estou a discorrer neste momento. Aspas. Esses dois novos preceitos incluídos no artigo 7º do Estatuto da Advocacia e da OAB objetivam bem distinguir as situações a que antes me referi, como sejam a da investigação policial em razão da suposta prática de crime cometido pelo advogado, de um lado, e a da investigação pela prática de crime cometido por um cliente do advogado em autoria única ou em coautoria com o seu patrono profissional da advocacia, de outro lado. Há, então, é muito importante destacar esse aspecto, uma dupla proteção
do local de trabalho do advogado. Eu estou a me referir a uma dupla proteção constitucional e legal. Primeiramente, nós temos a inviolabilidade da intimidade e da casa de todo indivíduo. Isto é um direito fundamental de todas as pessoas e que está previsto no artigo 5º, incisos 10, 11 e 12 da Constituição. A intimidade das pessoas, a inviolabilidade de sua casa e a inviolabilidade de sua correspondência, de suas comunicações telefônicas, etc. Salvo decisão judicial que seja emitida por juiz competente e que seja suficientemente idônea para romper a regra de inviolabilidade constitucional. Então, essa prerrogativa que todas as pessoas que são titulares dos direitos fundamentais, por força do artigo 5º da Constituição do Brasil, de ordinário já ostentam, os advogados também ostentam os mesmos direitos, porque, além do seu ofício, da sua capacidade postulatória em juízo, o advogado é um ser humano, é alguém do povo e é um cidadão como todos os demais. Só que, além da proteção genérica do artigo 5º, com relação à intimidade, à casa, ao domicílio das pessoas, à sua correspondência e comunicações telefônicas, o advogado é também, como eu pude dizer ao início da minha apresentação, um profissional que exerce uma função essencial à justiça. E por exercer uma função essencial à justiça, além da proteção genérica constitucional, o advogado possui também, sobremais, a proteção que advém do Estatuto da Advocacia e da OAB, conforme previsto no artigo 7º e seus parágrafos, que eu acabei de ler. Há um outro ângulo da questão que também merece ser enfatizado. Tem a ver com a inviolabilidade do sigilo profissional. O advogado é protegido por uma regra de sigilo. O Código Penal tipifica criminalmente, portanto, constrói um tipo penal a revelação de segredo profissional. Diz o artigo 154 do Código Penal em vigor. Constitui crime, portanto, revelar a alguém sem justa causa segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem, dano a terceiros. Essa regra do artigo 154, ela se mantém no anteprojeto do novo Código Penal, que no momento está em discussão no Congresso Nacional. O artigo 159, parágrafo 1º do anteprojeto do novo Código Penal, reproduz em todas as linhas a norma do artigo 154 do Código Criminal em vigor. O Código de Processo Penal e também o Código de Processo Civil tratam também da proteção de documentos em poder dos advogados. Vejam vocês o que diz, o que preceitua o Código de Processo Penal. Artigo 243. O mandado de busca, eu estou a falar de busca e apreensão, portanto determinada judicialmente por juiz competente, deverá, parágrafo 2º, não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento de corpo delito. Portanto, temos aí a proteção de documentos em poder do advogado, documentos do cliente que estejam de posse e sobre os cuidados de seu defensor judicial, salvo se constituir elemento de corpo delito, é o que acrescenta a norma em questão. Por exemplo, se há uma falsidade documental, o documento, a falsidade documental, material, o documento é o próprio corpo delito do crime de falso. Então, neste caso, poderá haver a persecução judicial desse documento. O Código de Processo Civil
também adota a escusa de exibição de documento por parte do advogado. Nesse sentido, dispõe o artigo 363, aspas, a parte e o terceiro se excusam de exibir em juízo o documento ou a coisa. Inciso 4. Se a exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito por estado ou profissão, entenda-se, profissão de advogado, devam guardar segredo. É importante ver, nesse conjunto de questões, que mesmo uma ordem judicial de busca e apreensão de documentos não pode ser arbitrária. A ordem judicial deve ser sopesada pelo instrumental exegético da ponderação de interesses. Ela deve ser sopesada, avaliada criteriosamente sobre a ótica do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Isto não é apenas uma conquista do direito brasileiro. De um modo geral, os povos e nações cultas, ao editarem a sua legislação processual, que coíbe as apreensões e buscas arbitrárias, procuram evitar aquilo que a emenda número 4 à Constituição dos Estados Unidos da América, a Constituição Americana, a emenda 4 à Constituição Americana do ano de 1791, denomina de unreasonable searches and seizures. Significa dizer, se a busca e apreensão for irrazoável, for unreasonable, for desproporcional, ela será arbitrária e não passará no teste da validade. Nesse trabalho que eu me referi há pouco, sobre a inviolabilidade de escritórios e prerrogativas da profissão de advogado, sigilo profissional, eu tive a oportunidade de sustentar, abro aspas, os motivos determinantes da ordem judicial não podem exteriorizar-se em meros jargões decisórios e semânticos, com uma alusão genérica a simples e não demonstradas suspeitas ou a fortes indícios cujo detalhamento não se faça, sem estar acompanhados de concretos e plausíveis elementos de convicção. A par da norma do artigo 93, inciso 9 da Constituição, dispondo que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, o artigo 243, inciso 2 do Código de Processo Penal, exige em categórico que o mandado de busca deverá mencionar o motivo e os fins da diligência. Isto significa dizer que a diligência de busca e apreensão de documentos no local de trabalho do advogado precisa estar diretamente relacionada com a prática do crime objeto da investigação, a cargo da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, tudo a ser feito de forma fundamentada. Portanto, a decisão judicial deve deixar claro, deixar induvidosa a relação de suspeição da detenção de documentos que possam significar corpo delito ou que possam significar fortes indícios de autoria e da materialidade da prática de crime. O Brasil, nesse campo de questões, tem seguido a melhor doutrina constitucional e os melhores paradigmas de constituições da era moderna. Eu cito, por exemplo, o Código de Conduta para o Advogado Europeu. É uma obra de direito comparado, muito importante, que mostra que a proteção constitucional quanto ao sigilo profissional do advogado constitui paradigma em outros sistemas jurídicos, tendo-se afirmado como um valor universal do Estado democrático de direito. O Código de Conduta do Advogado Europeu, do que respeita ao item da confidencialidade, estabelece o seguinte, que é da essência da função do advogado, que o advogado deva receber a narrativa de seu cliente quanto
a sua pretensão jurídica, quanto à estratégia para a proteção do seu direito, sem o receio de que essas narrativas feitas privadamente, muitas vezes até em nível de confissão pessoal, elas possam ser utilizadas ou sofrer uma devassa por parte de pessoas estranhas à relação advogado-cliente. E diz mais o Código de Conduta do Advogado Europeu: sem a certeza da confidencialidade, não pode haver a confiança do cliente no advogado. A confidencialidade é, portanto, um direito primário e fundamental e um dever do advogado. A obrigação da confidencialidade do advogado serve ao interesse da administração da justiça, portanto, ele transcende a própria pessoa do advogado ou do cliente. E por isso mesmo, por transcender a pessoa do advogado e do cliente e por servir a um valor maior que a administração da justiça, essa confidencialidade deve merecer proteção direta do Estado. O Brasil, portanto, guarda na sua normativa interna a mais perfeita sintonia com o que há de melhor em termos de paradigma das prerrogativas dos advogados, seja nos Estados Unidos da América, seja no continente europeu e nas nações cultas e desenvolvidas de um modo geral. É importante notar, então, que essas prerrogativas, elas são do advogado. São prerrogativas dirigidas ao advogado. Não à pessoa física do advogado ou ao ser humano advogado, mas ao profissional do direito e por isso mesmo são extensíveis ao seu local de trabalho e aos instrumentos de atuação profissional. Não há nenhum privilégio dos advogados, é importante deixar claro isso. Os advogados não são seres privilegiados, não são seres que foram contemplados em razão do seu próprio ser, por ofício, por benefícios e por privilégios por parte do legislador constituinte ou do legislador autor do Estatuto da Advocacia e da OAB. Não. A proteção constitucional tem um bem jurídico específico, que é a administração da justiça. É proteger uma função essencial para que outros direitos fundamentais possam ser igualmente exercidos, como é o caso, eu já mencionei, do acesso à justiça, do princípio do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência, do devido processo legal, da incolumidade física e moral dos detentos e assim por diante. Creio também que devamos assinalar, e isto vale para muitos colegas advogados que atuam nas empresas, como funcionários, como empregados, nos departamentos e gerências jurídicas das empresas. Eu tive a oportunidade de sustentar neste artigo que, aspas, a inviolabilidade do escritório do advogado e por forçosa extensão das dependências ocupadas pelos departamentos e gerências jurídicas das empresas, acha-se duplamente protegida no plano constitucional. O escritório do advogado, onde quer que se instale, seja em estabelecimento profissional, seja na própria casa do advogado ou em qualquer outra serventia, em suma, o local do trabalho do advogado, por mais simples e modesto que seja, usufrui, por certo, dessa genérica proteção constitucional, que é também, por essas mesmíssimas razões, extensivo ao departamento jurídico ou às gerências jurídicas das empresas. Lá se encontram os advogados, estão trabalhando, estão exercendo a profissão de advogado, estão atendendo consultorias jurídicas, estão redigindo pareceres jurídicos, notas técnicas jurídicas, estão elaborando arrazoados a serem apresentados em juízo para o seu cliente específico, que é a empresa empregadora. Nem por isso esses advogados detêm menos direitos que os advogados que exercem a profissão sob o ponto de vista liberal profissional no seu escritório de advocacia. Todos,
seja os advogados internos, chamados advogados orgânicos, empregados de empresas, seja os advogados que atuam nos seus respectivos escritórios, todos são titulares do mesmo benefício protetor da Constituição e do nosso Estatuto. É interessante notar que a jurisprudência dos nossos tribunais maiores, sobretudo a do Supremo Tribunal Federal, ela prestigia essa prerrogativa do advogado. Eu trago aqui, por exemplo, um acórdão do eminente ministro Celso de Mello, decano dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no mandado de segurança número 23.452, julgado em 16 de setembro de 1999. Abro aspas. A inviolabilidade do advogado alcança seus meios de atuação profissional, tais como o seu escritório ou locais de trabalho, seus arquivos, seus dados, sua correspondência e suas comunicações. Todos esses meios, diz o aresto do Supremo Tribunal Federal, estão alcançados tradicionalmente pela tutela do sigilo profissional. A ampla utilização da informática pelo advogado, com sua crescente miniaturização, faz estender a inviolabilidade aos dados e arquivos de computador mantidos em seu local de trabalho ou que transporte consigo, como é o caso de um laptop, ou como é um caso de um tablet e assim por diante, ou de um próprio smartphone, ou de um BlackBerry, em que o advogado tem armazenado material para o exercício da sua profissão. Diz ainda o acórdão do Supremo Tribunal Federal, da lava do senhor ministro Celso de Mello. O Estatuto da OAB refere-se a escritório e local de trabalho. Entende-se por local de trabalho qualquer um que o advogado costume utilizar para desenvolver seus trabalhos profissionais, incluindo residência, quando for o caso. A atual revolução tecnológica aponta para a realização à distância de serviços ligados por rede de comunicação, sem o deslocamento físico das pessoas. Em qualquer circunstância, o sigilo profissional não pode ser violado. Todavia, há que considerar que a inviolabilidade não é um direito absoluto. A bem dizer, todos os direitos fundamentais podem encontrar algum relativismo e alguma limitação por parte do legislador ordinário, desde que não toque a própria essência do direito constitucional protegido. Há um acórdão do ministro Luiz Fux, que eu trago à colação aqui para exemplificar o que estou a dizer. É o acórdão no habeas corpus 106.225 de São Paulo, julgado ainda neste ano, 7 de fevereiro de 2012, pelo Supremo Tribunal Federal. A ementa diz o seguinte, aspas, habeas corpus penal, processual penal, interceptação telefônica, violação de sigilo da comunicação entre o paciente e o advogado, conhecimento da prática de novos delitos, ilicitude da prova, trancamento da ação penal, alegação insubsistente, ordem denegada. A comunicação entre paciente e o advogado, alcançada pela escuta telefônica devidamente autorizada e motivada pela autoridade judicial competente, não implica nulidade da colheita da prova indiciária de outros crimes e serve para a instauração de outro procedimento apuratório, haja vista que a garantia do sigilo não confere imunidade para a prática de crimes no exercício profissional. É natural que esse direito não seja absoluto e que ele possa encontrar limites que são coincidentes com os próprios parâmetros da licitude e da ilicitude de caráter criminal. Há um outro ângulo de questão também muito importante aqui e que importa ser assinalado. Tem a ver com a recusa do advogado de prestar depoimento quando o seu depoimento estiver relacionado com o seu cliente que seja alvo da investigação. O Supremo Tribunal Federal tem entendido, a meu ver corretamente, que essa proteção
ela recai sobre a recusa de prestar depoimento por parte do advogado quando o pronunciamento do advogado se ativer a matéria objeto da investigação ou da ação penal. Quando se tratar de outros assuntos que não a relação cliente-advogado especificamente considerada, aí o advogado não pode se recusar a prestar a sua colaboração enquanto depoente para com os órgãos do Poder Judiciário. O acordo do Supremo Tribunal Federal na ação penal 470 de Minas Gerais, relator ministro Joaquim Barbosa, julgado em 22 de outubro de 2008, exibe a seguinte ementa, aspas, ação penal, segunda questão de ordem, oitiva de testemunha de acusação, qualidade de advogado, prerrogativa de recusar-se a depor, inaplicabilidade, sigilo profissional, fatos não alcançados, depoimento colhido na fase inquisitorial. O advogado, arrolado como testemunha de acusação na presente ação penal, defendeu os interesses do Partido dos Trabalhadores no denominado caso Santo André, é o caso do assassinato, do homicídio do prefeito de Santo André, que foi muito publicado na imprensa brasileira. E diz o acórdão, não se aplica a prerrogativa prevista no artigo 7º, inciso 19, da Lei 8.906 de 94, é o nosso Estatuto da Advocacia e da OAB, tendo em vista que nem o antigo cliente da testemunha, o Partido dos Trabalhadores, nem os fatos investigados na presente ação penal guardam qualquer relação com o homicídio do então prefeito de Santo André. A proibição de depor diz respeito ao conteúdo da confidência, de que o advogado teve conhecimento para exercer o munus para o qual foi contratado, não sendo este o caso dos autos. Há outros precedentes dos nossos tribunais superiores que são igualmente importantes e aqui dignos de menção, e que traduzem pré-condições para o pleno exercício da advocacia. Por exemplo, isto é muito comentado hoje, isto foi muito objeto aí desse chamado processo do mensalão, ainda quando estava na fase do inquérito parlamentar, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito do Congresso Nacional e também já depois no Congresso no Supremo Tribunal Federal, e que tem a ver com o direito de acesso do advogado a todos os elementos da investigação relacionados ao seu cliente. O advogado não pode ter sonegado o seu direito de acessar todos os documentos, todas as provas colhidas pela autoridade policial, seja na fase pré-processual, seja na fase do processo penal, que toquem ao seu cliente, para que ele possa estar cônscio, perfeitamente ciente de todos os elementos de convicção que irão influenciar o órgão julgador e para que ele possa elaborar a estratégia defensiva e, com base na melhor doutrina, na jurisprudência, na sua experiência de profissional do direito, exercitar a melhor defesa em benefício do seu cliente. Há um acórdão no habeas corpus 88.190, origem Rio de Janeiro, do ministro César Peluso, do Supremo Tribunal Federal, julgado em 29 de agosto de 2006. A ementa do acórdão estabelece o seguinte, aspas, advogado, investigação sigilosa do Ministério Público Federal, sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado, intervenção nos autos, elementos documentados, acesso amplo. Inteligência do artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, combinado com o artigo 20 do Código de Processo Penal e artigo 7º, inciso 14 da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia e da OAB. Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de
em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao seu constituinte. Caso contrário, fica impossibilitada ou, de algum modo, prejudicada o trabalho profissional do advogado como defensor de seu cliente. Há um outro acórdão também aqui que eu gostaria de mencionar, um acórdão do Superior Tribunal de Justiça, né, no RESP, Recurso Especial, 111.244 de São Paulo, relator ministro Luiz Fux, ao tempo que Sua Excelência ainda engrandecia o Superior Tribunal de Justiça antes de ser guindado à posição de ministro do Supremo Tribunal Federal. O julgamento se deu em 20 de outubro de 2009 e diz respeito de direito de acesso aos autos da investigação policial. Eis a ementa do acórdão, aspas, o advogado, consoante dispõe o artigo 7º da Lei 8.906 de 94, ostenta como prerrogativa o direito de vista de feitos administrativos ou judiciais, capazes de restringir direitos, liberdades ou garantias subjetivas, máxime porque a omissão de defesa ou a defesa deficiente, em razão da falta de acesso às acusações, lesa o interesse, o direito ou a liberdade da pessoa representada pelo advogado e não o próprio profissional. O dever de sigilo propugnado pela autoridade coatora, ora recorrente, não pode obstar à livre atuação do advogado, tampouco prejudicar o indiciado. Na realidade, o advogado é responsável pela manutenção do sigilo profissional no que pertine a fatos que não são afetos ao interesse de seu patrocinado. E, para essa violação, há imputação criminal específica, devendo ser resguardada a defesa eficiente do paciente. A garantia estabelecida no artigo 7º, inciso 14, do Estatuto da Advocacia e da OAB constitui interesse primário do indiciado em procedimento que possa acarretar em cerceamento de sua liberdade, o acesso aos autos da investigação, justamente nos resultados que já constem do feito. Portanto, é a mesma linha de julgados que visa proteger o quê? A defesa eficiente a ser patrocinada pelo advogado e que exige como pré-condição o mais perfeito conhecimento de todos os elementos da investigação policial ou judicial. Nenhuma regra de sigilo pode ser oponível ao advogado no exercício de seu mistério. Há um outro acórdão também do Superior Tribunal de Justiça, no RESP 126.431, relator ministro Humberto Martins, julgado em 6 de outubro de 2011, estabelecendo, em relação ao sigilo profissional entre cliente e advogado, resguardado no artigo 7º da Lei 8.906 de 94, o acórdão recorrido firmou que, a linha B, não há irregularidade quanto ao sigilo profissional se a escuta autorizada foi obtida em relação ao investigado e não ao causídico. A linha C, a captação do diálogo se deu em relação ao cliente, o que preserva a validade do material probatório colhido. A linha D, a inviolabilidade da comunicação entre cliente e advogado não abarca interceptação fortuita, menos ainda a relação desvirtuada, não caracterizadora do exercício da advocacia. E, finalmente, a linha E, a prematuridade das investigações não deixa clara a atuação do causídico, mas a consultoria advocatícia voltada à prática de crime desborda dos limites do exercício profissional, não ensejando sua proteção. Como eu disse ao início da minha exposição, as prerrogativas dos advogados, a regra de sigilo, não alcança a prática de crime, as ilicitudes que possam ser cometidas por qualquer pessoa, inclusive pelos advogados. O que é importante notar que todo esse conjunto, toda essa gama de proteções constitucionais e legais,
ela alcança diretamente a relação advogado-cliente e é uma proteção de ponta a ponta. O sigilo profissional resguarda essa relação. É a relação entre o advogado e o seu cliente, o seu constituinte, aquela pessoa física ou a pessoa jurídica, a empresa, a associação civil, que tenha escolhido aquele advogado, tenha selecionado dentre tantos outros profissionais do direito, aquele advogado para patrocinar um direito ou deduzir em juízo uma pretensão desse cliente. É uma relação, como se diz, ponta a ponta, na medida que cobre diversas e sucessivas etapas e exteriorizações que acham-se presentes nas relações envolvidas no patrocínio advocatício. Desde a contratação do advogado, desde a primeira entrevista do advogado com seu cliente, o exame dos elementos documentais que lhe tenham sido facultados pelo cliente, a troca de ideias quanto à estratégia processual, os arrazoados judiciais, enfim, todo esse conjunto de relações que perpassa os contatos entre o advogado e o cliente, contatos físicos, telefônicos, por e-mail, por correspondência, enfim, todo esse conjunto de relações acha-se igualmente protegido pela regra de sigilo. Assim também, como já dito, todo e qualquer local de trabalho do advogado está protegido pela regra de inviolabilidade. O bem jurídico protegido, se pudéssemos resumir numa expressão, é a relação intersubjetiva. Relação intersubjetiva, portanto, entre duas pontas, entre dois extremos, entre dois protagonistas, o advogado e o cliente. Essa relação intersubjetiva pode ser bissubjetiva ou plurissubjetiva, conforme envolver várias pessoas ou vários advogados, nessa relação advogado-cliente. A relação intersubjetiva pode ser uma relação externa, por exemplo, quando uma pessoa física ou jurídica, uma empresa, contrata serviços de advogados ou de escritórios de advocacia externos aos seus quadros profissionais. Ou poderá ser uma relação interna, quando o departamento jurídico, o setor jurídico, a gerência jurídica, estabelece relações de confidencialidade com os advogados internos, advogados contratados, sejam eles empregados ou não, mas que trabalham internamente no próprio âmbito físico das empresas. Seja uma relação externa, seja uma relação interna, em qualquer caso, o bem jurídico protegido é a relação intersubjetiva advogado-cliente, que é merecedora de toda essa gama, de toda essa extensa rede de proteção constitucional e legal. Agora eu vou tratar aqui de um tema, que é um tema recente na legislação brasileira, mas muito importante, que tem a ver com a nova Lei de Acesso à Informação, que é a Lei Federal 12.527, de 2011, e o Decreto Federal que a regulamentou, de número 7.724, de 2012. Temos que analisar, a meu ver, com detalhe, em profundidade, que repercussões a Lei de Acesso a Informações, conhecida pela sigla LAI, ela repercutiu, que tipo de repercussão, que tipo de consequência ela teve na questão da proteção do sigilo profissional dos advogados. Eu gostaria de destacar, em primeiro lugar, que o nosso país, o Brasil, é um dos fundadores da chamada Open Government Partnership, OGP, instituída em 2011, que é uma iniciativa multigovernamental, portanto, de vários países em escala global, e voltada para a transparência e para a luta contra a corrupção em nível planetário, que tem como princípios gerais, essa OGP, né,
essa parceria para governo aberto, Open Government Partnership. Número 1, tem como objetivos a transparência e o acesso à informação voltada a atividades governamentais. Número 2, o suporte à participação da sociedade no controle, sem discriminação ou restrição. E número 3, a valorização da ética e da lisura na gestão pública. Trata-se de um programa internacional promovido por vários países para proteger a ética pública e a transparência e a governança corporativa. A nossa lei de acesso à informação, ela procura responder aos objetivos e às premissas desse programa multigovernamental de nível internacional. É importante notar, primeiramente, que a Constituição do Brasil, a Constituição Democrática de 1988, ela protege o acesso à informação, ela protege a transparência como regra, a publicidade como princípio maior. O artigo 5º, inciso 14, e artigo 5º, inciso 33, portanto, no capítulo dos direitos fundamentais sublimados pela Constituição, tratam da publicidade, da transparência e do acesso à informação. Mas esse acesso à informação também não pode ser absoluto. Ele pode encontrar algumas limitações em prol de outros valores e direitos constitucionais que sejam igualmente importantes. Por isso, a Constituição, no artigo 5º, inciso 14, ao assegurar o acesso de todos à informação, resguarda expressamente o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Qual o objetivo maior da Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação, regulamentada pelo Decreto 7.724 de 2012? O objetivo maior, certamente, é fomentar o controle social, portanto, o controle por parte de toda a sociedade civil sobre os atos da administração pública por meio da transparência e do acesso dos cidadãos às informações. Qual é a abrangência desse ato normativo? É toda a administração pública, de todos os poderes da República, os poderes orgânicos da soberania, o legislativo, o executivo, o judiciário, e em todos os entes da federação, portanto, no nível da União Federal, dos Estados-membros ou Estados federados e no nível também dos municípios. E isto inclui empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas diretamente ou indiretamente pelo Estado, como é o caso das fundações públicas. A legitimação para ter acesso à informação pública recai em qualquer pessoa física ou jurídica, independentemente de motivação. O cidadão não precisa ter uma motivação específica, ele não precisa estar a serviço da proteção de um interesse pessoal concreto, não. Ele, pela simples qualidade de cidadão, de titular de direito fundamental, ele é também titular do direito constitucional e legal de acesso à informação. Portanto, de acordo com a norma constitucional e legal, a Lei de Acesso à Informação, a publicidade e a transparência são preceitos gerais, sendo o sigilo a exceção. A regra de sigilo, nas lindes do poder público, portanto, nos limites das repartições públicas dos órgãos de governo, constitui exceção. O princípio geral é a publicidade, é a transparência, é o acesso às informações por toda a cidadania. A Lei Federal, Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527, de 2011, estabelece no artigo 3º: os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. Número 1, observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Número 2, divulgação de informações de interesse público,
independentemente de solicitações. No âmbito, por exemplo, societário, das sociedades de economia mista ou das empresas públicas, né, é possível que o acesso à informação encontre limites nas regras específicas de garantia de sigilo, por exemplo, quanto à divulgação de informações que toquem aos interesses dos acionistas, às estratégias de competição da empresa, a fórmulas para a elaboração de produtos industriais, químicos, etc. Isso tudo não deixa de ser também uma reserva de sigilo das pessoas jurídicas que não são prejudicadas ou impactadas com o direito de acesso à informação. A Constituição de 88 contém uma regra específica com relação aos requerimentos de autoridades estrangeiras. É o artigo 181, que preceitua o atendimento de requisição de documento ou informação de natureza comercial feita por autoridade administrativa ou judiciária estrangeira, a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no país, dependerá de autorização do poder competente. Por exemplo, um advogado brasileiro que receba em seu escritório um ofício de uma autoridade administrativa ou judiciária estrangeira lhe indagando sobre a defesa de determinado cliente, ou lhe solicitando documentos que respeitem alguma causa sob o seu patrocínio, o advogado está inteiramente liberado de atender esse ofício da autoridade estrangeira, até porque, por força de dispositivo constitucional, o seu atendimento dependerá de autorização do poder competente brasileiro, como extensão da regra de soberania nacional do Brasil. Porém, agora chegamos ao ponto de detalhamento que eu reputo de fundamental importância na discussão dessa matéria. Porém, o sigilo profissional decorrente da relação advogado-cliente é uma das hipóteses legais de exceção da Lei de Acesso à Informação. Assim é que dispõe o artigo 22 da Lei 12.527. Aspas, o disposto nesta lei não exclui, portanto, as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, nem as hipóteses de segredo industrial decorrente da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. A parte inicial do artigo 222 é a que mais de perto nos interessa a nós advogados. O disposto nessa lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo. E o Decreto Federal 7.724, de 2012, que regulamentou a Lei de Acesso à Informação, preceitua no artigo 6º: o acesso à informação disciplinado por este decreto não se aplica, número 1, às hipóteses de sigilo previstas na legislação, bem como sigilo fiscal, bancário, de operações e serviços no mercado de capitais, comercial, profissional, sublinho profissional, industrial e segredo de justiça. Pergunta-se então, no caso de conflito entre a Lei de Acesso à Informação e o Estatuto da Advocacia e da OAB, a Lei 8.906 de 94, qual das duas deve prevalecer? O direito de acesso à informação por parte de toda a cidadania e de determinadas autoridades públicas, ele há de prevalecer sobre a prerrogativa do advogado com relação à inviolabilidade do seu local de trabalho e dos seus instrumentos de trabalho? É evidente que não. Aplica-se aqui, nesse campo de questões, ou de conflito aparente entre normas constitucionais e legais, o princípio da especialidade temática. Significa dizer, ocorre a atração e a tutela do Estatuto da Advocacia e da OAB no que se refere à inviolabilidade da relação advogado-cliente. Este é um bem jurídico específico, tematicamente identificado no sistema jurídico brasileiro e que se sobrepõe ao direito geral de acesso à informação,
regulado pela nova Lei Federal 12.527 de 2011. Portanto, essa lei de acesso à informação, ela deve ceder passo, ela não pode invadir o território do sigilo fiscal, segredo de informações do contribuinte, pessoa física ou jurídica, e documentos concernentes ao relacionamento físico-contribuinte. Também não pode invadir o território do sigilo bancário, no que toca às informações e documentos produzidos ou inerentes ao relacionamento entre o cliente e o banco, os extratos, saldos bancários, aplicações, pedidos de empréstimo, etc. E, sobretudo, no que mais de perto nos interessa, o sigilo profissional, que é o dever de sigilo imposto a todo tipo de profissional que tem acesso às informações em decorrência da atuação em seu ramo de trabalho. É o sigilo de fonte do jornalista, é o sigilo do padre confessor. Nem o jornalista, nem o padre confessor está obrigado, nem pode estar constitucionalmente obrigado a revelar os segredos que lhe tenham sido confidenciados pelo confitente numa relação bilateral, exclusiva e resguardada pela regra de inviolabilidade. O mesmo se aplica ao trabalho do advogado. Os pareceres técnicos dos advogados, sejam eles elaborados no âmbito do seu escritório ou nas cercanias de uma empresa, um departamento jurídico de uma empresa, os pareceres jurídicos, os seus arrazoados, as comunicações internas com o seu cliente, seja um cliente externo, no caso da contratação de um escritório de advocacia, seja um cliente interno, no caso da prestação de serviço jurídico pelo advogado, a empresa empregadora. Tudo isto significa sigilo profissional. Portanto, recai na ementa sigilo profissional, que constitui um bem jurídico, um valor protegido constitucional e legalmente. Em se tratando, portanto, de informação protegida por sigilo legal, já há posicionamento da Suprema Corte Brasileira de que nem mesmo o Tribunal de Contas da União detém competência para requisitá-la. Eu trago aqui a colação o acórdão no mandado de segurança do Supremo Tribunal Federal, mandado de segurança número 22934, relator ministro Joaquim Barbosa, julgado ainda este ano, em 17 de abril de 2012. A ementa exibe o seguinte enunciado: mandado de segurança, Tribunal de Contas, quebra de sigilo, impossibilidade, segurança concedido. O Tribunal de Contas da União, a despeito da relevância das suas funções, não está autorizado a requisitar informações que importem na quebra de sigilo bancário, por não figurar dentre aqueles a quem o legislador conferiu essa possibilidade nos termos do artigo 38 da Lei 4.595 de 64, revogado pela Lei Complementar 105 de 2001, que trata das instituições financeiras. Não há como admitir-se interpretação excessiva, por tal implicar restrição a direito fundamental positivado no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. É um caso também de reserva de jurisdição, a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo profissional do advogado, a interceptação telefônica, todo tipo de intervenção com essa drasticidade na esfera jurídica das pessoas físicas ou das empresas, das associações civis, só pode ser perpetrada pela autoridade judiciária competente. E, com relação ao advogado, nós temos ainda uma proteção a maior, que é o dever de sigilo do advogado. Por força do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal, o advogado não pode revelar, nem mesmo em juízo, fatos de que ele tenha tido conhecimento na sua relação privada, na sua relação de intimidade profissional com o seu cliente. O sigilo profissional, portanto, ele visa proteger não apenas o ofício do advogado, mas também os fatos que sejam revelados nessa relação de alta singularidade que é a relação cliente
e advogado. Nem toda informação, para concluir, deve ser disponibilizada em razão da Lei de Acesso à Informação. As informações protegidas por sigilos constitucionais e legais, tal como o sigilo profissional do advogado, se apresentam como exceção legal ao dever de transparência da Lei de Acesso à Informação. E aplica-se aqui, se me permitem repetir essa afirmação, no campo da exegese jurídica, o princípio da especialidade temática em ordem a atrair a proteção específica do Estatuto da Advocacia e da OAB. Eu acredito, caros colegas advogados, que me honram com a sua audiência, que este é um tema de superlativa importância. Toca ao dia a dia da nossa profissão. Toca às prerrogativas mais relicárias do ofício do advogado, que é a relação com o seu cliente, a inviolabilidade do nosso escritório de advocacia, do local de trabalho, do departamento jurídico ou da gerência jurídica de uma empresa, dos instrumentos de trabalho do advogado e, sobretudo, das trocas de informações, das confissões que sejam reveladas, que possam ser segredadas aos advogados. Tudo isto forma um âmago da proteção constitucional insuscetível de sofrer intromissões ou intervenções indevidas por parte dos órgãos do poder público, notadamente por parte da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público com poder investigatório. Eu estou absolutamente convencido que a Constituição do Brasil, ao declarar no artigo 73 os advogados como uma função essencial à justiça e ao outorgar apenas aos advogados imunidades específicas no que respeita a essas inviolabilidades, pretendeu de forma inequívoca que o profissional da advocacia seja um exercente de profissão altamente diferenciado, altamente singularizado com relação às demais profissões, sem nenhum desdouro das demais profissões, evidentemente. E por que isso? Pela história da advocacia brasileira, pela atuação brilhante e democrática dos advogados na afirmação e na restauração da advocacia brasileira e, sobretudo, para a afirmação de tantos e quantos direitos fundamentais que dependem diretamente da atuação dos advogados. Muito obrigado pela atenção.